Olá, muito boa noite a todos, a todas, a todes. Eu me chamo Danilo Luiz Marques, sou professor do curso de História da UFAL. Atualmente eu estou na direção geral do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAL. E hoje vamos iniciar a programação do mês de novembro. Então temos hoje uma live muito especial com uma pesquisadora, com uma professora que estuda a temática de Palmares há bastante tempo, uma referência no assunto. E eu gostaria de chamar aqui, para iniciar os trabalhos, o professor Jean Carlos, que também é do curso de História da UFAL, coordenador do NECEM, que é o nosso núcleo de estudos sobre escravidão. E antes de passar a palavra para o Jean, né, eu gostaria de lembrar aqui um fato histórico importante, né, porque agora, nesse mês de novembro, será completado 40 anos do primeiro simpósio nacional sobre o Quilombo dos Palmares, que ocorreu em novembro, em torno dos dias 20 e 21 de novembro de 1981, aqui na Universidade Federal de Alagoas, né? Foi o segundo ano que foi o terceiro evento, né? No segundo ano consecutivo sobre a temática de Palmares, que levaria ao tombamento da Serra da Barriga. Então, há 40 anos atrás, a UFAL reuniu pesquisadores e lideranças do movimento negro. Aqui tiveram o Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Décio Freitas, Hamilton Cardoso, Zezé Mota. E esse evento, inclusive, foi fiscalizado, né, vigiado por autoridades militares da Agência Nacional do Recife. Inclusive, existe uma produção de um relatório da Agência de Recife sobre esse evento, e relatou as pessoas que estiveram, que foram falados, os militares que foram vaiados, os políticos alagoanos que foram vaiados pelos estudantes do DCE da UFAL. E após o evento no antigo auditório da reitoria da UFAL, os participantes fizeram a peregrinação à Serra da Barriga, e na sequência, acho que no dia 22 de novembro, foi realizada a Missa dos Quilombos na Praça do Carmo, em Recife, né? Então, esse ano, gostaria de lembrar esse fato, né? Que esse ano completa aí os 40 anos, e ao longo do mês a gente vai debater aí temáticas em torno do Quilombo dos Palmares, começando hoje, né? E finalizando lá, já com spoiler, né? Finalizando lá no dia 25 de novembro, quando a gente vai ter a palestra do professor Zé Zito Araújo, que é um professor aposentado da UFAL, ex-diretor do NEABI, que acompanhou todo esse processo aí em torno do tombamento da Serra da Barriga. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o professor Giancarlo. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Danilo. Obrigado aí pela ajuda, parceria e ações conectadas que esse novembro merece, e vamos ter muita coisa ainda para fazer. Você já deu spoiler de uma delas, temos mais duas, exatamente uma no dia 17 e outra no dia 24 de novembro, esse mesmo aqui, Bate Canal, estaremos mais uma vez conectados. Eu queria, não só essa lembrança aí que o Danilo traz, desses 40 anos, todo o papel desse desenvolvimento, histórico e social, que o reconhecimento, o tombamento lá da Serra da Barriga e todo o trabalho que o movimento negro tem feito ao longo desses anos, resulta em possibilidade de estarmos aqui hoje, debatendo e conhecendo, principalmente, cada vez mais um pouco dessa nossa história, desse nosso passado. E quem vai começar conosco hoje a desvendar um pouco disso, a instigar a nossa reflexão, a professora Silvia Lara, que aceitou prontamente o convite para estar aqui participando, está aí na nossa telinha agora. E quero desde já registrar o meu agradecimento em nome do NECEM, em nome do NEABI, em nome da UFAL, por essa sua presença aqui hoje. A professora Silvia Lara, para quem não conhece, vou fazer uma apresentação bem rápida. Ela é professora colaboradora do Departamento de História da Unicamp
e tem contribuições, né, dentro da história do Brasil, muito importantes, principalmente para entender o período colonial, né, e a primeira vez que eu tive o prazer de ver a professora Silvia Lara já tem uns 10 anos, na abertura do EIC, né, em Belém, justamente falando sobre Palmares, e eu estava lá naquela plateia e fiquei encantado com as notícias e pesquisas que ela já vinha desenvolvendo e fez lá a sua palestra. Entre outras coisas, a gente tem, uma obra, uma não, várias obras que ela já articulou e conseguiu publicar. Temos o Campo de Violência, que é mais conhecido, de muita gente, mas também temos o Fragmento Setecentistas, que até agora é o meu preferido, e temos mais recentemente o Guerra contra Palmares, que que foi publicado esse ano, que é um trabalho aí junto com o Pablo, esqueci o nome do Pablo. Pablo Fachin. Com o Pablo, que traz toda uma nova percepção, digamos assim, dos nomes, principalmente, que a gente está tão acostumado a falar sobre personagens famosos aí em Palmares, e como eu digo para os meus alunos, a gente vai ter que mudar alguns nomes de estátuas que estão propagadas aqui, né? A gente está falando de Maceió, aqui em Maceió temos algumas estátuas espalhadas, e a gente precisa começar a rever até alguns nomes a partir desse estudo que a professora Silvia Lara, junto com o Pablo Fachin, trouxeram para a gente, tá? Mas, sem delongas, eu quero passar a palavra para a professora Silvia Lara, que vai falar sobre Palmares e Cucaú, sobre o título que ela mandou da fala dela sobre hoje, para que a gente possa estar ouvindo ela, aprendendo e, no final, abrindo para o debate. Peço que quem tiver suas perguntas vá colocando no chat, que depois a gente abre para o debate e vamos conversar mais sobre as descobertas que ela vem trazendo e fazendo ao longo dos últimos anos. Professora Silvia, a palavra é sua. Muito obrigado. Então, muito obrigada, Jean. A primeira coisa que eu quero dizer, ao dar boa noite para todos, é agradecer esse convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar, mesmo que virtualmente, pelo meio das telinhas, em contato com o pessoal da UFAL. Eu tive na UFAL em 2011 fazendo pesquisa e adorei, fui super bem recebida. Naquela ocasião, o NEAB tinha um nome mais curtinho, não tinha os indígenas junto, e foi a Clara Suassuna que me abriu as portas, que me fez vários contatos. Eu conversei com o Zezito Araújo, com o Sávio de Almeida, com o Max Luterman, várias outras pessoas. Para mim foi um período relativamente curto, mas de pesquisa, de contatos pessoais, de trocas muito importantes, e eu gostei. Depois eu tive mais uma vez, mas muito rapidamente, porque eu não queria terminar a minha pesquisa sem ir até a Serra da Barriga. Parece alguma coisa estranha falar isso para vocês de Maceió, mas para quem é aqui do Sul, né, é uma viagem bastante grande ir até a Maceió e tudo isso. Então, é um prazer muito grande, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de falar sobre uma pesquisa que eu desenvolvi durante muito tempo. Eu vou contar um pouco dessa pesquisa e um pouco dos resultados. E estou aberta a desenvolver, conversar com quem quiser se interessar por alguns desses aspectos. Então, a primeira coisa eu estudava escravidão no Brasil, na América Portuguesa, no século XVIII, e não tinha algo especial sobre Palmares. A minha primeira contato foi quando o Flávio Gomes e o João Reis me convidaram para escrever um artigo que eles estavam organizando um livro que se tornou bastante importante, que se chama Liberdade por um Fio. Quando eu fui fazer o levantamento das coisas que eu tinha para poder participar desse livro, eu falei, olha, eu não tenho coisas muito sobre fugas e fugitivos, mas sobre capitães do mato.
E então, o que vocês acham? Porque acho que esse é um aspecto importante. E eles acabaram aceitando, e eu fui fazer um levantamento na biblioteca, lá da Unicamp, não é? E achei uma obra, para minha surpresa, que era organizada pelo Ernesto Enes. Se você puder passar o próximo slide, que é essa que vocês estão vendo. De um lado, a obra que ele publicou em 1938, que é uma coletânea de documentos sobre os Palmares, e o que seria o segundo volume dessa obra, que ele organizou e mandou para o Hélio Viana fazer o prefácio. Alguma coisa deve ter acontecido, mas essa obra inédita veio junto com a biblioteca do Hélio Viana, quando a Unicamp estava formando a sua biblioteca e comprando várias bibliotecas, comprou a biblioteca do Hélio Viana, e esse não é um manuscrito, é um datiloscrito, vamos chamar assim, né? Que se fazia, isso foi escrito em 1951. E eu fiquei absolutamente surpresa, porque ali havia 88 documentos inéditos sobre a história de Palmares. Na época, conversei isso com o João Reis, com o Flávio Gomes, a gente fez várias coisas, mas eu acabei deixando essa questão um pouco escondida. Eu estava terminando outros projetos de pesquisa, e só em 2005 eu comecei uma pesquisa sistemática sobre Palmares, porque, de fato, um evento tão importante na história do Brasil, localizar uma documentação inédita numa primeira chegada na biblioteca é algo extraordinário, é paradoxal, né? Isso me instigou. Palmares, eu acho que é o mais importante movimento de resistência à escravidão da história do Brasil. É o mais importante, o que durou mais tempo, é o mais extenso em termos geográficos, e ele teve um impacto enorme, inclusive nas políticas de domínio sobre a massa de escravizados na América Portuguesa de um modo geral, que foi mais ou menos o tema desse artigo inicial que eu escrevi. Mas a história de Palmares, eu acho que ainda, apesar da produção de livros importantes e de toda a importância política que esse evento tem para a história do Brasil, ainda tem muita coisa para ser investigada, para ser descoberta. Eu vou contar um pouco a maneira como eu entendo as linhas gerais da história de Palmares, né? Palmares durou, as controvérsias vão em vários pontos, eu acho. Não sei o quanto haverá interesse em discutir isso, mas Palmares durou mais de um século. Quando ele começa e quando ele termina, os historiadores discutem. As primeiras registros documentais que falam de Palmares nessa região do que era então o sul da capitania de Pernambuco datam de 1602, de 1612, não é? É quando a documentação começa a referir de maneira mais sistemática a existência de grupos de fugitivos assentados nessas matas e que vão progressivamente se identificando como um grupo específico. Então, Palmares, que é uma descrição genérica das matas com palmeiras, passa a ser o nome de grupos específicos nessa região. Esses grupos crescem durante a ocupação holandesa da região, entre 1630 e 1654, e formam, eu acho que eu tenho alguns mapas para localizar isso, se o Danilo puder pôr. Primeiro, um mapa que não sei se dá para ver, alguns desses núcleos que ficam a noroeste de Porto Calvo e de Alagoas, hoje, na verdade, é Marechal Deodoro, mas é esse conglomerado hoje de Maceió e as cidades vizinhas, né? Que são os mocambos atacados pelos holandeses,
mas há alguns outros esparsos um pouco ao norte, não é? Na região de Serinhaém e perto do rio Panema, na Serra, agora me esqueci o nome, de Comunati, não é? E esses núcleos já têm uma chefia conhecida, nomeada na documentação, que é Dambi, mas como o nome dessa liderança não foi traduzido quando a principal fonte foi publicada em português, ele ficou escondido até bem pouco tempo, não é? Nos anos 60 e nos anos 70 do século XVII, o próximo slide mostra, né, já uma rede de mocambos conectados entre si por uma forma de descrever a estrutura política que é a da linhagem. Então, a mãe, o filho, o sobrinho, que são relações de parentesco que podem ser efetivas, sanguíneas, né, relações de sangue, quanto podem ser títulos, como era usado na África Central, não é? Essa rede linhageira, ela forma uma conexão e uma estrutura política que foi reconhecida pelas autoridades pernambucanas como um Estado propriamente dito. O governo de Pernambuco negociou a paz com o que eles chamaram de Rei dos Palmares, Ganazumba, não é? Depois de um ataque em grande escala que destrói a maior parte desses mocambos, mata muita gente, prende muita gente, inclusive membros da família real dos Palmares, né? O acordo de paz firmado em 1678 entre o Ganazumba e o governo de Pernambuco ele é seguido pela instalação de grande parte dos remanescentes de Palmares numa aldeia em Cucaú. O próximo slide é ao sul de Serinhaém, permite localizar. Eu deixei os mocambos em cinza claro e Cucaú um pouco mais escuro para a gente poder localizar. Uma parte é dissidente dessas negociações políticas e se retira no mais oculto daquelas matas, como está expresso numa das fontes, sob a liderança de Zumbi, que leva consigo o que é chamado da gente de guerra, não é? Cucaú foi destruído, dura muito pouco essa aldeia, ela é destruída em 1680, quando o Ganazumba é morto, envenenado, e data de 1681 as primeiras registros documentais da ocupação da Serra da Barriga, né? E Palmares, depois desse avanço das tropas contra os Palmares em 1678 e a destruição de Cucaú em 1680, os núcleos e os grupos assentados nessa região se espalham, se tornam mais militarizados, e a gente pode ver isso num mapa com os mocambos que permitem uma localização geográfica no próximo mapa, Danilo, por favor. Então, vocês vejam que Palmares ocupa um território extenso que se estende da região noroeste de atual Maceió e Porto Calvo, depois na região noroeste de Serinhaém, Rio Formoso, nessa região, e que se espalha de uma forma mais extensa. Tudo que está, não são os únicos mocambos mencionados na documentação, mas são os que são possíveis de serem plotados em mapas, porque tem alguma referência geográfica que permite localizar esses mocambos. Mas isso já é suficiente para que a gente possa ter uma ideia da extensão e da pulverização de Palmares
depois, na década de 80 e na década de 90. Essa pulverização não significa uma desconexão. Barriga, como é chamado esse núcleo centralizador na Serra do Barriga, é um ponto de convergência de toda essa área. É um lugar de ocupação intermitente no início, nos anos 80, mas que vai se tornando uma grande cerca fortificada que chega nos anos 90 a abrigar muita gente, não é? Depois, então, depois que o Barriga é destruído, em 1694, e o Zumbi é assassinado em 20 de novembro de 95, né, essa dispersão parece ter se acentuado. É nesse período, dos anos 80 e dos anos 90, que a palavra quilombo aparece pela primeira vez na documentação para se referir a gente fugitiva que morava, volta antes, a gente fugitiva que morava, que habitava, que havia se instalado casas e roças nessa área, né? Até as primeiras décadas do século XVIII, é possível encontrar registros na documentação de gente diretamente ligada aos Palmares e a essa história toda de desenvolvimento dos Palmares. É o caso de Mousa, que é um líder de um mocambo bem ao norte, perto de Serinhaém. É o caso do João Martins, cujo mocambo foi destruído, que fica ao sul, aqui bem mais perto de São Miguel, não é? Destruído em 1705, o Mousa é 1714, e Camuanga, que é destruído em 1704. Camuanga, algumas vezes, ele esteve na Serra do Barriga, lutando para defender a cerca do Barriga, conseguiu fugir, e é uma liderança identificada em vários momentos de 95 para diante, inclusive como o sucessor de Zumbi. Essa história de Palmares, ela é contada de formas diferentes por vários autores que se debruçaram sobre a história dos Palmares, com objetivos muito diversos, desde o século XVIII até os nossos dias. Mas no século XIX e no século XX, Palmares se tornou um símbolo político de grande importância para o movimento negro e para as reivindicações em torno da cidadania, dos direitos de cidadania da população negra no Brasil. A data da morte do Zumbi, nem preciso dizer, o 20 de novembro, foi transformada num Dia Nacional da Consciência Negra a partir dos anos 70 do século XX. O que é estranho com toda esta importância política, como eu já disse, é que a história de Palmares foi escrita até bem pouco tempo a partir de um conjunto documental relativamente restrito. Acho que uma das últimas obras a publicar uma coletânea de fontes sobre Palmares, organizada pelo Flávio Gomes, que se chama Mocambos de Palmares, que foi publicada em 2010. Quando ele estava fazendo esse trabalho e eu estava começando o meu projeto de pesquisa, o Flávio falou: olha, eu tenho esse material, algum dia vai virar um livro, mas enquanto isso você pode usar e tudo isso, e ele me deu, tinha 280 documentos transcritos. Ao longo da minha pesquisa, que dura desde 2005, 2008, e a partir dessa documentação inicial, eu fiz um levantamento de documentos em todos os arquivos brasileiros e portugueses, ainda alguns, pelo menos um na França, um na Inglaterra, que também tem documentação para esse período, e organizei uma base de dados que serviu para eu cruzar esta documentação toda e descobrir
várias novidades sobre a história de Palmares. Essa base de dados, eu estou abrindo ela para consulta pública online, eu espero ainda esse mês, se eu conseguir terminar. Agora sim, acho que podemos ir para ela se chama Documenta Palmares e vai disponibilizar fontes manuscritas, transcrições publicadas e algumas transcrições que eu mesma fiz da documentação na parte de fontes. Essa deve ter mais ou menos umas 2.000, 3.000 peças documentais manuscritas, que são da onde eu parto, porque eu tive que cruzar todos esses elementos para identificar, porque grande parte da bibliografia sobre Palmares não tem notas de rodapé, é só o material produzido mais recentemente, a partir dos anos 70, 80 do século XX, é que a gente tem referências precisas nas notas de rodapé. Depois, ela disponibiliza também cerca de 600 referências bibliográficas sobre obras de história, literatura, audiovisual, livros didáticos que mencionam Palmares e alguns mapas que plotam diferentes referências geográficas presentes nas fontes documentais. Né? Então, acho que isso para ter um pouco a ideia do que é possível fazer e de uma infinidade de descobertas documentais. Foi a partir dessa base documental que eu fiz a pesquisa e achei uma série de elementos novos sobre isso que normalmente as pessoas chamam quilombo dos Palmares. Eu procuro evitar um pouco a palavra quilombo, porque eu acho que ela está associada a um momento e a uma conjuntura específica na história dos Palmares. A primeira coisa que pode-se dizer é que Palmares, como vocês viram pelos mapas, não é um só, são vários, com conjunturas diversas, com lideranças diversas, com estruturas políticas diversas, que têm desdobramentos importantes na configuração da experiência que foi Palmares, do modo como ele foi entendido pelas autoridades coloniais e como essas autoridades armaram estratégias na tentativa de destruir os Palmares ao longo do tempo. Né? Ao invés de olhar essa multiplicidade na história de Palmares e essas diferentes conjunturas, a maior parte da historiografia, no entanto, tendeu a construir uma espécie de um fio único de começo, meio e fim de Palmares, chamando, por isso que eu também evito o quilombo dos Palmares, até no singular, como se fosse possível falar de uma só entidade, de um só fenômeno. Né? E eu acho que isso tem a ver com o afastamento, que eu acho inexplicável, ou pelo menos não consigo ter uma explicação que me convença por que a documentação sobre Palmares não foi devidamente esmiuçada, pesquisada, destrinchada, investigada ao longo do tempo. Eu espero que, ao colocar essa documentação toda reunida num site, isso possa ajudar os interessados no tema a fazer pesquisas variadas sobre os diferentes aspectos da história de Palmares. Um exemplo dessa falta de interesse pela documentação de um evento tão importante da história do Brasil, eu acho que ele se concretiza em torno da principal fonte que serve aos historiadores para análise das estruturas políticas de Palmares. E muitas vezes
é uma fonte usada como se ela fosse sobre Palmares como um todo e não se referisse a uma conjuntura específica. O exemplo que eu estou me referindo é o que está, de certa maneira, consolidado numa publicação recente, que é A Guerra contra Palmares, que é um livro que organizei junto com o Pablo Fachin, que é um filólogo da USP, e que foi publicado pela Chão Editora esse ano, há uns meses atrás. Ele publica, e é uma proposta interessantíssima da Chão, de publicar documentos históricos. E o que o Pablo e eu fizemos foi fazer uma transcrição semidiplomática, modernizada, para usar os termos técnicos da filologia, de um relato que foi produzido em 1678 e que narra essa grande ofensiva contra o reino linhageiro dos Palmares, que nós vimos situados a noroeste de Sirinhaém, num dos mapas, há pouco, né? Essa narrativa ela foi publicada de forma anônima, sem data, em 1859, na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é essa aqui que vocês veem, ganhou o nome de Relação das Guerras Feitas aos Palmares de Pernambuco, e depois ela foi recriada a partir de uma versão desse mesmo relato, em 1876, ganhando um outro título diferente, e que é uma recriação, não é uma transcrição, como pretende a publicação de 1859, mas é uma recriação, uma narrativa baseada num texto que às vezes usa aspas, às vezes não é? Em 1876. A historiografia inteira usou essa narrativa a partir dessas duas publicações impressas no século XIX, sem saber autoria, sem saber contexto de produção, sem saber nada sobre esse material. No primeiro caso, que é num dos casos, aliás, que é o da Memória, publicada em 1876, há referência do manuscrito que se encontra na Biblioteca Pública de Évora. No caso da publicação de 1859, não tem nenhuma indicação. Apenas se sabe que, por referências indiretas em outros textos, e isso devia circular a boca pequena, que o manuscrito estava na Torre do Tombo. Bom, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu segui várias dicas, inclusive de cópias do século XIX depositadas na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, para tentar localizar este original que estaria na Torre do Tombo. Depois de muitas pesquisas, eu consegui localizar o original, e ele, de fato, é uma versão que inicialmente eu pensei que seria a versão passada a limpo do que está em Évora, do manuscrito que está em Évora. Depois, fazendo pesquisas e procurando outras fontes sobre Palmares, especialmente um sermão, se puder passar o próximo slide. Essas são as duas versões, a primeira é a de Évora e a segunda do Torre do Tombo, e na próxima a gente encontra, no próximo slide, Danilo, isso, esse mais amarelado é de um sermão manuscrito que está na Biblioteca Nacional de Lisboa, escrito pelo padre Antônio Vieira. A gente, comparando as letras dos três manuscritos, pode imediatamente aventar a hipótese de ter sido o padre Antônio da Silva o autor dessa relação, dessa narrativa encomiástica escrita em 1678. Isso foi dormindo aqui e ali, etc., e só retomei a ideia de trabalhar sobre isso com mais profundidade quando o Pablo Fachin me procurou e
olhando para essa documentação do ponto de vista da filologia, tinha várias perguntas a respeito dela, e isso nos levou a fazer um trabalho de pesquisa conjunto que pôde fixar a autoria desse documento, saber que não é bem uma cópia passada, um rascunho e a versão limpa dele, mas um processo de escrita que envolve a recriação de um texto num contexto muito específico, que envolve o governador de Pernambuco, o vigário da matriz do Recife, e várias injunções políticas que permitem uma reavaliação desse texto. Então, vejam que é um texto tão importante, porque ele narra uma série de questões internas aos Palmares e tudo isso, a maneira como ele está construído, o que ele esconde, o que ele revela, uma série de elementos que precisam ser analisadas a partir desta conjuntura política que ninguém quis saber até muito pouco tempo, né? E que demanda um trabalho de pesquisa que poderia ter sido feito desde, pelo menos, que esse texto veio à luz publicado nas páginas da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, meados do século XIX, não é? O livro, que acho que tem uma capa do livro agora, que é esse, Guerra contra Palmares, ele traz a transcrição desse texto e traz um anexo documental, que eu não vou comentar aqui em grandes, mas vou chamar a atenção para a primeira vez que um documento fundamental da história de Palmares é transcrito e publicado, que é o Acordo de Paz de 1678. Até durante toda a produção historiográfica, pouquíssimas pessoas leram esse texto no arquivo. Ele tem pelo menos 2 cópias, né? E uma no Arquivo Histórico Ultramarino, na Torre do Tombo, e está citado, é esse que vocês têm aí, bastante manchado, infelizmente, para azar dos que se interessam sobre Palmares, uma parte da documentação sobre Pernambuco nesse período está manchada por água, que é o caso desse acordo, mas é possível ler. E que diferença isso faz quando a gente trabalha com essa documentação original e faz uma leitura cuidadosa dos textos no original, coteja várias versões, entende o contexto de produção, faz a história desses textos e como eles foram lidos ao longo do tempo. Talvez vocês estejam estranhando o modo como eu estou nomeando, por exemplo, as liras. Eu falo Ganazumba, por exemplo, Ganazona, Acainene, e não Acotirene, Aqualtune. E eu acho que isso tem a ver com uma leitura paleográfica dessa documentação, que é feita de maneira cuidadosa, e a filologia tem um papel importantíssimo em termos da colaboração dos historiadores. Eles têm uma série de questões específicas da filologia, mas a parceria entre filologia e história é extremamente benéfica e produtiva para as duas áreas do conhecimento, né? Acotirene, Aqualtune, por exemplo, são erros de leitura paleográfica do copista do século XIX, do manuscrito da Torre do Tombo, e de Évora também. Évora tem menos erros nesse sentido. O copista que fez a cópia para o Paulino da Fonseca fazer a publicação em 1876, né? E um trabalho de cotejamento dessas várias apreensões, de como eles estão escritos na Torre do Tombo, na Biblioteca de Évora, nos manuscritos copiados no século XIX e nas publicações do século XIX, já deixa isso bastante claro. Esse copista é um homem um europeu que não tem a menor ideia do que era Palmares e Pernambuco, provavelmente, e que não entendia nada do que era a vida e quem eram as pessoas
que haviam sido levadas, forçadas a serem escravos nas engenhos, casas senhoriais e currais de Pernambuco. Aca e Nene faz muito mais sentido para quem conhece essa história e sabe a origem desses escravizados que foram forçados a viver e a trabalhar em Pernambuco, né? O termo é uma grafia aportuguesada, provavelmente de Aca Quinene, que indica alguém demasiado grande em Quimbundo, né? Esse era o sentido, provavelmente, com que esse nome foi empregado para designar o fundador. Ele foi usado na África Central para designar o fundador do reino do Dongo e Ngola Inene, né? Isso, Ngola o Grande, né? Que era o nome, e provavelmente é usado com esta remissão para designar uma das pessoas importantes da estrutura política governante desse reino linhageiro que havia se formado, a mãe do Gana Zumba. Gana é senhor, né? Também em Quimbundo. Por que eu estou falando Quimbundo, África Central e tudo isso? Porque para entender essas questões é preciso que a gente tenha conhecimento a respeito dessas pessoas que foram escravizadas. E elas eram, na sua esmagadora maioria, provenientes da África Central. Gente ambunda, falante do Quimbundo, que havia sido escravizada no entorno da região de Luanda e transportada forçadamente para ser trabalhadora nas fazendas, currais, casas senhoriais de Pernambuco. Então, conhecer os habitantes dos Palmares, né, implica saber e ter elementos para poder entender o que aparece na documentação. Isso que o copista do século XIX era incapaz de fazer e decifrou o manuscrito da maneira que lhe pareceu mais interessante, né? Ou que ele pôde descobrir sem fazer uma pesquisa que pudesse iluminar o que está escrito ali. É muito comum que a documentação e que os historiadores digam a documentação sobre os fugitivos e as insurreições ela é sempre produzida pelas forças da repressão, não é? E ela tem um olhar contrário. É impossível a gente ter elementos a respeito da história dessas pessoas ou apreender ali o ponto de vista. Então, eu acho que, além de ter uma documentação, levantar essa documentação e poder olhar ela de vários modos e fazer uma boa leitura paleográfica e investigar o contexto de produção para poder conhecer melhor todos os aspectos da história que a gente quer descobrir, eu acho que é também uma maneira de ler a documentação. É preciso arregimentar conhecimentos de outras áreas, como, por exemplo, da história da África mais recente, sobre a África Central, que ajudem a iluminar o que está escrito o que está registrado nessas fontes, mesmo ela tendo sido produzida pelas forças da repressão. Vou dar um bom exemplo aqui, que para mim me marcou muito quando eu li com cuidado um dos registros da grande batalha da madrugada de 6 de fevereiro de 1694, que resultou na destruição do Barriga, da cerca do Barriga. Esse manuscrito ele deve ter sido escrito por Bernardo Vieira de Mello entre 1694, logo depois da batalha, e 1714, quando ele está preso em Lisboa por causa da participação na revolta dos mascates. Ele foi publicado pela Leda Oliveira na revista Afroásia em 2005, né? Então, ele está disponível para leitura desde 2005, há bastante
tempo. É quase inacreditável, eu acho, que os historiadores que tenham estudado Palmares nunca tenham se dado conta de que esse registro, que é escrito para dizer como Bernardo Vieira de Mello foi incrível naquela batalha, que fez quase tudo, e que o Domingos Jorge Velho era quase que um trapalhão, como ali estão registrados sons e ideias que eram dos habitantes dos Palmares, que estavam do outro lado da cerca, onde estava o Domingos Jorge Velho, e isso. Há frases em quimbundo nesse documento, por exemplo. Eu acho que podemos ver aqui um próximo... Esse é um trechinho do documento, e eu não sei se vocês conseguem ver. Ele está descrevendo a batalha, e ele diz: constou que eles tinham conseguido finalmente armar um canhão para atirar contra a cerca, e ele diz: constou que ao primeiro tiro da peça que se deu pelas pontas da cerca do inimigo, o inimigo aqui são os habitantes dos Palmares, fugiam desaparando aquele posto, que eram as sentinelas que defendiam a cerca, dizendo pela sua língua, olenga, olenga, barriga acabou. E que de muitos isso foi ouvido, que estavam nos lados, perto da cerca, né? Olenga, olenga, barriga acabou. Barriga não acabou nesse momento, ainda durou muito tempo, resistiu por muito tempo, não é? E essa frase, se a gente vai num dicionário, ela quer dizer simplesmente: vamos fugir, a cerca onde nós vivemos, o Barriga, acabou, não é? Ela dá uma ideia de fuga direta, vamos desertar, vamos fugir, a guerra está perdida. E se trata, eu acho, de algo oposto. Se a gente recorre às técnicas de guerra desenvolvidas pelos ambundos na África Central, o avanço e o recuo das tropas, a escolha de se retirar, é uma tática de guerra. E eu acho que é isso que, em grande parte, por vários outros elementos constantes nesse documento, o cerco do Barriga, a invasão do Barriga nessa madrugada, envolveu essas táticas de guerra. Há vários outros sons, os alaridos feitos por homens e mulheres que eles escutam entre a cerca e tudo isso. Não é? Podia falar vários exemplos e tudo isso. Acho que esse aqui basta, por enquanto, para que a gente possa ver que há uma forma de ler essa documentação também que permite revelar o ponto de vista dos habitantes dos Palmares. E eu acho que é eles que têm que vir para a cena, para a boca de cena, como se diz. Eles são protagonistas dessa história, é a luta que eles fizeram a partir de valores e de ideais centro-africanos, a partir de um aprendizado político de como lidar com os portugueses e com as autoridades coloniais, que esses homens e mulheres traziam desde a sua vida na África Central, desde antes de terem sido escravizados e forçados a atravessar o Atlântico. O livro que deve sair era para sair esses dias, está sempre para vir para a gráfica daqui a pouquinho, que se chama Palmares e Cucaú, o aprendizado da dominação, acho que é o próximo, essa é a capa do livro. Ele vai sair pela EDUSP, ele sintetiza os resultados dessa longa pesquisa, ele concentra a análise no acordo de 1678, e é um acordo em que o Garazumba negociou com as autoridades de Pernambuco a defesa do reino linhageiro, do que tinha sobrado desse reino linhageiro, assim como faziam os sobas na África Central, na região que nós chamamos de Angola, não é? Defendendo. Do mesmo jeito como ele operou essa gramática política centro-africana, o Zumbi, ao se afastar com um agente de guerra para o mais oculto dos matos, também está operando uma forma de lidar com as dissidências políticas, uma forma centro-africana de lidar com as dissidências políticas.
E eu acho que a leitura desse acordo de paz permite a gente conhecer alguns desses elementos de uma lógica diferente. Eu acho incrível como esse acordo de paz ele quebra um dos princípios básicos da escravidão, fazendo reconhecer que os nascidos nos Palmares, independentemente da condição escrava ou livre das mães, eram gente livre. Então, o reconhecimento da liberdade, quebrando essa regra fundamental de que a criança segue a condição da mãe, né, é um grande feito político e que ecoa, chegou a ser reconhecido por Lisboa num alvará em 1682 e vigora na distribuição dos prisioneiros até os anos 90, bem depois da destruição do Barriga. Eu acho que prestar atenção nesses elementos, prestar atenção nessa cultura política centro-africana, é uma forma de reconhecer as lutas de homens e mulheres e de aprender com elas, não é? De uma forma diferente do que eu acho que nós temos até muito recentemente. A quantidade de nomes centro-africanos que podem ser identificados na documentação, além do Ganazumba, do Ganazona, Zumbi, Akainene, Camuanga, Tengandu, Cabanga, Gana Solomim, Zang, Kisama, Pedro Capacaça, Quiluange, Mousa, Nambiassuna, Miguel Colansuna. Tem vários outros nomes que são lideranças extremamente importantes e a gente precisa conhecer os movimentos que eles lideraram e as conexões que eles estabeleciam com Palmares. Eu acho que a documentação permite isso. E investigar essa história, saber mais sobre ela, eu acho que configura um gesto político importante. E, sobretudo, eu acho que é importante observar que essas pessoas passaram os séculos, fizeram com que os seus nomes, ao longo dos séculos, fossem nomes centro-africanos registrados na documentação. São esses nomes centro-africanos e não os nomes portugueses, que eles certamente haviam ganho pelo batismo, que estava associado à escravização, pelos quais eles foram conhecidos. E eu acho que são eles e essa cultura política que precisam estar no centro da história dos Palmares. Foi isso que eu descobri ao longo dessa pesquisa e que eu espero ter conseguido registrar nos livros que estão produzindo, que eu estou publicando, e eu espero que essa base de dados possa abrir caminhos para que novas investigações possam ser feitas. É isso, eu queria contar essa história e, de certa maneira, convidar todo mundo a fazer mais história, a investigar, não só a história de Palmares, mas vários temas que atravessam a história de Palmares de diferentes perspectivas. É isso. Bem, eu estou aqui, estava nos bastidores, literalmente, fazendo um bocado de anotações. Quero muito agradecer a professora Silvia Lara pela pesquisa que fez, pelo site que vai estar lançando com toda a documentação. Acredito que vai fervilhar na cabeça de muita gente ideias e possibilidades de pesquisa. Enquanto eu estava procurando aqui um documento que eu acho que é de 1595 a 98, que fala de alguns escravizados, ou como eles chamam, bárbaros na documentação, que fugiram e ficam atacando plantações em Pernambuco. Mas eu não consegui achar onde está isso, eu baixei. É um relato do Diogo de Botelho, que está vindo tomar posse para o governo da Bahia, e ele para em Pernambuco. E ele escreve e aí ele escreve um primeiro relato que diz que ele está
fazendo uma avaliação geral e está dizendo, aqui todo mundo emprega muito dinheiro comprando escravos africanos, mas era melhor empregar os índios, porque os africanos sempre fogem e vão para os palmares e assim por diante. E é difícil a gente saber se ele está se referindo só a Pernambuco, porque ele fala, está escrito nesse estado. Então, você não sabe se é Pernambuco, se é o estado do Brasil, se é geral, se é específico. É 1595. É bem interessante isso. E uma outra coisa que foi dito aí, né, para quem também não conhece, o manuscrito publicado pela Leda Almeida, lá em 2005, eu usei esse manuscrito, principalmente a questão aí da relação, eu tenho bem claro na mente quando eles fazem a descrição que o líder está fugindo com as mulheres amarradas à cintura. É bem interessante essa visão aí que quer engrandecer, na verdade, o governador da época, mas que acaba dando muitos detalhes sobre o que estava acontecendo em Palmares na época do, entre aspas, que era considerado vencido lá no final do 1695. Mas, enfim, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu quero pedir para o Danilo colocar aí na ordem que as perguntas foram aparecendo para a gente conseguir dialogar com a professora Silvia e as respostas que ela for dando. Pergunta aqui do Roberto César, né? Qual documentação a senhora poderia especificar como de relevante importância nessa pesquisa? Eu acho que eu já sei a resposta pela fala dela aqui hoje, mas vamos deixar ela falar. Vamos fazer um bloco de 3 e aí a gente faz as respostas. Pode ser? Pode. O Felipe Marinho pergunta se na documentação conseguiu encontrar indicativos aqui de nações de africanos em Palmares, e quais foram, caso tenha encontrado. Próxima, Danilo, por favor. E o Bruno Lima pergunta aqui se existiam europeus morando em Palmares, e se houve algum apoio europeu à resistência. Pronto, vamos fazer essas 3, depois a gente faz mais algumas. Então, vou começar pela documentação importante para a pesquisa. Quando eu comecei a fazer o projeto, eu achei que tudo que se falava sobre o acordo de 1678 era rápido e superficial. Então, eu falei, eu vou pegar o episódio menor da história de Palmares, isso. O livro está construído em torno da análise do acordo de paz, do texto do acordo de paz, e de 3 cartas que o governo de Pernambuco, o governador de Pernambuco, Aires de Souza de Castro, escreve para o Ganazumba, 2, e uma para o Ganazona. Então, de certa maneira, o livro é a análise dessas cartas, dessas 4 peças documentais. E, a partir disso, eu vou desdobrando toda a história de Palmares, para saber todos os acordos anteriores e posteriores, tentados e fracassados, e buscar todos os personagens em torno disso e seguir a observância das cláusulas do acordo até os anos 90, o final da década de 90, mais ou menos. Não é? Então, se tem uma documentação mais importante, que é justamente o que faz parte do anexo documental que está no livro, porque essa é uma documentação inédita. Né? A documentação, e depois no site, vai ter muita coisa inédita e relatos de militares que podem ser cruzados, tem muita coisa sobre nomes, sobre outras revoltas, e eu acho que essa é uma documentação importante que está à espera de historiadores interessados, né, em esmiuçar. Não há muito registro de nações africanas nesse período e nessa documentação. O que a gente tem são coisas indiretas. Então, o que há de indireto? Primeiro, uma abordagem demográfica. O tráfico de escravizados nesse período
é de 80% proveniente de gente ambunda, escravizada na África Central, na região que a gente chamaria o entorno e esse interior ao redor de Luanda. É essas pessoas que foram trazidas para Bahia e Pernambuco nesse período. Então, é gente falante de quimbundo. Então, atrás do quimbundo, a gente pode ir e determinar. Podia ter índio? Com certeza devia ter alguns índios, mas a relação entre índios e diversas nações indígenas que aparecem mais nomeadas na documentação e os habitantes dos Palmares é, em geral, conflituosa. Há gente indígena nos mocambos, alguns nomes indicam que são nomes provenientes indígenas, né? Tabocas e tudo isso, podem ser nomes locais ou não, é preciso investigar melhor isso, mas e pode ter gente branca, muitas vezes há registro, tinha uma mulher que foi raptada, não sei o quê, e assim você consegue encontrar sequestro de pessoas, tem sequestro de gente das senzalas, tem sequestro de gente da Casa Grande, senhoras ou filhas e tudo isso. Às vezes, gente mestiça também aparece como sequestrada e levada para os Palmares, né? Então, é difícil não saber se tem europeus ou não. Tem algumas referências. Os holandeses referem, o Barleus refere um Bartolomeu Lins que teria ficado nos Palmares, um holandês que teria ido lá para espionar e etc., e depois contar para ajudar a organizar um ataque contra os Palmares. Mas a gente não tem... são registros sempre muito fragmentados na documentação, né? Certo. E é importante também lembrar, como a professora Silvia Lara diz, esse conhecimento dessa relação Brasil-África no período, para estar entendendo a linguagem que está sendo aplicada na documentação, o uso dos nomes, né, como eles se nomeavam, e principalmente as estratégias que são utilizadas aí nessas batalhas que a gente vê dos vários Palmares, né? Não foi um Palmares só. Ao longo do tempo, ele não foi uniforme. Eu fiquei pensando aqui, e eu vou aproveitar a brecha para fazer uma pergunta, se fala muito, foi o zumbi que envenenou o tio para poder assumir o poder antes de sair. Nesse cruzamento de fontes, esse envenenamento é possível que tenha sido zumbi ou ele já estava longe quando o tio, de fato, foi achado envenenado? É possível a gente inferir isso pela documentação. Ô, Danilo, por favor, coloca mais algumas perguntas que estão aí na ordem. A professora Sheila do Castro Farias, que está aqui, boa noite. Ela coloca aqui uma pergunta de leiga, com base na sua leitura. Sheila não é leiga coisíssima nenhuma. Zumbi foi considerado por alguns como um título, não um nome próprio. Confere essa relação dos títulos e os nomes, né? Até que ponto a gente considera título, até que ponto é nome. E há outras estruturas palmarinas permitiam a escravidão, né? Dentro dessa relação de escravização que poderia acontecer. E temos uma pergunta aqui da Evelyn Marília. Em sua pesquisa, a senhora percebeu algum vestígio que indicasse o uso da capoeira em Palmares? E só aproveitando aqui, já que a professora Sheila de Castro está aqui presente, dando spoiler, ela vai ser a nossa próxima convidada no dia 17 de novembro, tá bom? Bem, vamos lá. Então, que bom ter a Sheila. Ela eu conheço, as outras pessoas eu vejo pelo nome e não conheço, mas fico conhecendo pelas perguntas, né? Então, nem sempre a gente consegue ter certeza dos fatos, isso que os historiadores sempre estão atrás, né, de ter uma certeza. Foi assim que aconteceu mesmo? Será? Né? A documentação sobre a destruição de Cucaú, ela é muito rápida e o que eles estão interessados ali é, sobretudo, no problema que a destruição de Cucaú gerou para os portugueses, né, e para as autoridades coloniais.
porque eles romperam um pacto que havia sido feito em nome do rei de dar liberdade para os nascidos dos Palmares e para vários habitantes de Palmares. E eles, ao invadir Cucaú e destruir Cucaú, eles reescravizaram essas pessoas, pessoas que tinham sido libertadas pela coroa portuguesa. Então, havia um problema legal ali. E é isso que demora debates e debates em Lisboa até sair, um ano e tanto depois, um alvará colocando regras para isso, que reconhece o acordo e que manda fazer uma devassa para investigar a condição livre ou escrava dos habitantes dos Palmares e de Cucaú. Essa história é a história, digamos, o interesse pelo lado... O que acontecia em Cucaú é pouquíssimo que a gente sabe. A gente consegue saber como eles desceram até aí a Cucaú, como se organizou essas marchas, se preparou farinha para antes que as plantações dessem seus frutos, para poder alimentar, a quantidade de pessoas estimadas, entre 400 e 600 pessoas, mas todos esses desdobramentos eles são muito rapidamente descritos, dizendo que Ganazumba, que houve uma rebelião, né? Não aparece Zumbi nessa passagem dessa fonte específica sobre isso, né? Zumbi está sendo combatido o tempo inteiro, já desde logo depois do acordo, já tem, porque eles querem, primeiro eles acreditam que o Zumbi vai voltar, vai até Cuca, vai descer, como se dizia, né? Nesse período, vai se deslocar para Cucaú, ele não vai, e ele é combatido, inclusive, com tropas lideradas pelo Ganazumba. Isso tem pelo Ganazona, perdão, né? Isso tem registro documental de que o Ganazona ajuda as tropas a combaterem, a reduzir o Zumbi, mas que ele está diretamente envolvido no envenenamento, é veneno, isso está na documentação, é um pouco antes de março de 1681. Há outros relatos militares que dizem que se matou muita gente nessa batalha e que cerca de 200 pessoas foram presas, mas a gente não tem muita mais do que isso. Então, uma afirmação categórica, foi, não foi, sim ou não, é impossível de ter, né? Essa questão, você tem vários elementos, uma briga política quer dizer, as dissidências políticas e a briga pelo poder na África Central passa pela aniquilação dos rivais, inclusive com o recurso de envenenamento. Então, isso é frequente em várias lutas de sucessão nos sobados angolanos, no Reino do Congo e tudo isso. Então, você pode trazer essas coisas para ajudar a entender, mas a documentação não permite uma afirmação taxativa sobre isso. A mesma coisa acontece com a questão do nome pessoal, individual ou titular, não é? A maior parte dos nomes que a gente conhece, e muitos são compostos como Ganazumba, Ganazona, Gana Solomim, ou nomes como Andalakitushi, que em alguns documentos é registrado como Ingola Kitushi, né? Ou Angola Kitushi, que são maneiras portuguesas de tentar colocar por escrito nomes que são palavras em quimbundo, podem significar tanto nomes pessoais, e era assim que eles eram identificados pelos portugueses, mas eram também títulos. Gana é senhor, não é, em quimbundo, assim como Aka e Nene é o grande e majestoso, não é? São palavras de quimbundo e que foram usadas, por exemplo, para o fundador do Ndongo e se tornam títulos. E Nene também é o nome da mulher importante, é da rainha do Ndongo, numa certa altura, e que passa a ser empregado como título. Então, Gana pode ser um título, Zumba pode ser, às vezes ele aparece muito raro, 2 vezes, como Ozona, ou como sem o Gana para fazer, mas
a partir de um certo momento, eles designam pessoas específicas. É a mulher do zumbi, é os filhos do zumbi, é a rainha dos palmares, a Cainene que fugiu e a gente não tem notícia. Então, os portugueses usam como nome de pessoas, não como titulatura. E esses títulos estão associados a relações linhageiras. Então, quando se diz é a mãe do Ganazumba ou ele é sobrinho do Ganazumba, não quer dizer que eles sejam mãe de fato, sobrinho de fato, irmão, mas podem designar titulaturas que indicam posições hierárquicas numa rede de poder, numa rede linhageira, não é? Então, e que a maior parte da documentação traduz como rei dos Palmares, né? Isso. A questão da escravidão é outra coisa que gera polêmicas, né? Então, acho que a gente tem que separar um pouco. Se há uma cultura política centro-africana nessa população escravizada que viveu em Pernambuco como escravos e escravas e fugiu para os Palmares, essa cultura política incluía várias relações de dependência que os portugueses, na época, e que a historiografia adota o substantivo escravidão para designar. São relações de dependência, são relações de servidão, mas ela ela é descrita na documentação genericamente como escravidão, né? São os escravos, são os quijicos, que tem diferentes tipos de escravos na África Central, né? Aqueles que podem ser vendidos, os que não podem, os que são para a vida toda, os que passam para os herdeiros, tem uma variedade enorme. Os portugueses lá acharam que tudo era igual, que tudo era escravo, e eles queriam botar no navio e pôr para trabalhar do outro lado do Atlântico, ou mesmo nos arimos na África Central, né? Para a documentação de Palmares, especificamente, não tem registros diretos de escravidão em Palmares. Tem registros indiretos. Por exemplo, no Barlels, que é um historiador holandês que pega uma documentação e escreve um livro sobre os 8 anos de Nassau e etc., você tem registros que falam na escravidão. O Nieuwhof, que é um viajante que também pega uma documentação holandesa para descrever, fala em escravidão, mas é um registro indireto e genérico, né? Eu acho que é preciso mais investigação para isso. Com relação à capoeira, sinto muito, por mais que todos os capoeiristas queiram falar em capoeira de Angola e tudo isso, é uma história muito mais recente, na minha opinião, e lendo os trabalhos sobre a história da capoeira, do que no século XVII, nessa região, né? As táticas de guerra e de luta envolviam a luta corporal, mas não há registro direto nem sobre porque não há documentação para isso. A Beatrix Heinz, que é uma historiadora alemã que estudou a África Central, ela usa aquarelas de um missionário capuchinho que teve no século XVII na região de Angola para lidar com vários aspectos etnográficos de habitação, vestuário e armas de guerra e formas de luta, num artigo bastante interessante que ela publicou há muito tempo atrás. Então, isso pode ajudar a gente, mas não tem. Tem coisas assim, o Ganazumba oferece um machado para o governador na troca de presentes ritual, da troca de gentilezas entre governantes, no momento da instalação de Cucaú, do acordo de paz e tudo isso, mas nada sobre a capoeira. Uma pena. Talvez não com esse nome a gente consiga identificar. Não tem, alguns movimentos possíveis podem até ter existido, mas só num relato prestasse muita atenção ao movimento.
nem com outra, porque no século XIX, muitas vezes a capoeira é dada como cabeçada também, né? Por causa da posição. É muito diferente da capoeira de hoje. Às vezes curvava o corpo e avançava. Tem registros iconográficos que lembram essa posição e tudo isso, mas não tem nada, eu pelo menos não encontrei nada disso. Né? Ótimo. Uma das coisas também que a professora foi falando ao longo, não só da explanação, mas aí respondendo as questões, é que a gente vê, e é uma coisa que também tem que ser feita, né? Qual a relação aí desses palmarinos, desses vários mocambos, com aquela população que cercava, dita população dos súditos portugueses que estavam ali habitando, né? As armas que eles conseguiam não eram todas fabricadas por eles, eles tinham toda uma relação com essa população local, e não necessariamente era uma relação conflituosa. Não, precisa ser muito diversa, você tem toda a razão. Primeiro, eles tinham conhecimento de ferro, e os ambundos têm um conhecimento de fundir o ferro e tudo isso, e tem relatos de várias tendas de ferreiros nos centros, tanto em Macaco quanto no Barriga, né? Que são lugares diferentes. As pessoas acham que Macaco e o Barriga é o mesmo lugar, a mesma cerca. Não, são tempos diferentes e lugares distantes, quilômetros um do outro, né? Então, mas aí tem registros diretos. Mas você tem acordos, informações que circulam, aviso de expedições que vão ser mandadas, de grupos nessa área. E aí a documentação tem bastante coisa sobre isso, né? Dessas idas e vindas, não só de gente que manda avisar, que você não sabe direito quem moradores, muitas vezes, o que indica, de certo modo, não serem escravizados, que estão avisando, mas tem também alguns indícios de relações entre escravizados, né? Gente da senzala com gente de Palmares e outras revoltas, porque às vezes a documentação também diz: a gente não sabe se esses que estão fugindo vão para os Palmares ou não. Palmares não é o único movimento de fuga e nem o único movimento de rebelião ao longo desse século de existência, nessa região, né? E uma coisa que não sei se dá para ser respondida, ou se pensar também, é que esses vários mocambos constituídos, né, ao longo de um território muito grande, eles não surgem todos de uma vez, né? Essas pequenas revoltas podem ter se transformado em novos mocambos ao longo do tempo. Uhum. É muito interessante a gente também pensar nisso, e lendo o manuscrito escrito pelo padre, que foi identificado por vocês, no caso pelo Pablo, é interessante a gente ver as descrições quando ele coloca de temperatura, o frio, as adversidades. E para quem conhece aqui essa região e circula, né, eles chamam de sertão no manuscrito, mas não é o sertão de fato, né? É o que a gente hoje considera, no máximo, a zona da mata, próxima ao litoral. Mas, enfim, temos aqui a pergunta da Lília, acho que é uma pergunta que muitos queriam ter respondido aqui, né? Se localizou alguma informação que tratasse ou mostrasse algum nome da Dandara, se ela de fato existe nessa documentação, ou se temos mais algo para ser estudado e que foi colocado para a história, como no caso da Dandara. Eu também queria registrar aqui que a professora Valéria Costa está aqui, e a professora Sueli Almeida, que disse que ia trazer a turma, também está por aqui. E tinha uma pergunta aqui da Crislaine. A experiência dos portugueses em Angola na submissão e acordo com os líderes locais influenciou diretamente a forma como os acordos foram realizados em Palmares? É uma pergunta da Crislaine. Coloca mais um aí, Danilo, por favor. Fernando Sá. Parabéns, professora Silvia. Poderia fazer um breve relato de sua trajetória, tendo acompanhado, por exemplo, a constituição da disciplina de História da África, que acho que sem ela a gente não teria entendido muita coisa que a gente consegue entender hoje. E só para informar, eu vi uma pergunta aí no chat, a live vai ficar salva, tá? Depois ela vai ser colocada no YouTube,
do NEABI no YouTube do NESEM, vocês podem assistir, compartilhar posteriormente. Vamos lá, professora. Então, Dandara não tem registro na documentação histórica. Ela é um personagem do romance do Felício dos Santos, publicado em 1962. Então, a existência histórica da Dandara, que, aliás, é um nome Haussá, pelo que sempre me disseram, é pouco provável que tenha sido alguém habitante dos Palmares, não tem uma referência para o século XVII. Ela tem uma outra história, e uma história política importante, porque Palmares não é só o Palmares histórico, não é o Palmares do século XVII. Ele tem uma história que atravessa do século XVII até os nossos dias. E é uma história também que precisa ser melhor investigada, porque, em geral, muita gente fala, historiografia, fulano falou isso, Beltrano aquilo, não sei o quê, como se fosse uma sucessão de ideias. Mas ela tem uma dimensão política imensa, atravessou o abolicionismo, atravessou tantas lutas, tem um significado político tão grande que eu acho que ela merece uma investigação mais aprofundada e que possa fazer essas conexões. Então, separando um pouco essas coisas, do ponto de vista do século XVII, da documentação do século XVII, Dandara não aparece, as mulheres, que são uma inquietação e uma pergunta nossa, aparecem pouco, há algumas, né, aparecem como participantes das lutas de defesa durante os ataques que os mocambos e as cercas sofriam, aparece pouquíssimos nomes de filhas ou de a mãe do Ganazumba, a Cainene. Então, há presença importante de mulheres, mas as informações são muito pequenas. Tem um documento que registra o nome de uma das mulheres do Zumbi. Há vários documentos que falam nas concubinas, né? Como essa que o Jean se referiu, dessa relação que eu pus o trechinho lá do Olenga Barriga Acabou, que é essa relação publicada pela Leda Oliveira. Ele fala que as concubinas se agarraram umas às outras e despencaram pelo penhasco, não é? Com os filhos, e que muita gente morreu tentando sair do Barriga e escapar do avanço das tropas coloniais. Mas eu acho que esse registro aparece assim: Maria Moreira, mulher parda, e os seus filhos, com os filhos de Zumbi, né, que foram presos logo depois da destruição do Barriga e que iam ser remetidos para Lisboa, né? Então, você tem pequenos fragmentos que permitem, nesse caso, por uma disputa em torno de remuneração de soldados, e, sobretudo, do Fernão Carrilho e do filho dele, é que isso apareceu documentado, porque é um registro do almoxarife da Fazenda Real em Pernambuco. Quer dizer, é uma coisa que sobrou na documentação, que é raríssimo de encontrar e que a gente tem esse registro. Então, você consegue, em vários documentos, aparece o filho do Camuanga, que se chama assim, que foi preso, que está na fortaleza, que morreu. Você tem alguns indícios dessas, não sobre a Dandara, né? Eu acho que a Dandara é uma outra história, mas tem sobre o nome da mulher do Zumbi, ou de uma das mulheres do Zumbi, né? Eu acho, Crislane, que tem tudo a ver a maneira como os autos de vassalagem eram feitos na África Central com a maneira com que o acordo de paz foi feito em 1678 entre o Ganazumba. Não são exatamente iguais. Há muitas cláusulas iguais, inclusive essas de auxílio militar, mas Palmares, no acordo de paz, não está submetido a nenhum trabalho particular, por exemplo, que é o que se diz lá.
No caso, a prestação de serviços e de mão de obra está incluída em alguns desses autos de vassalagem, né? A liberdade para os nascidos em Palmares não aparece nos acordos de vassalagem feitos na África Central, né? Então, tem algumas diferenças. No caso de Palmares, do ponto de vista do governo de Pernambuco, há uma outra coisa que é a presença de missionários, a moda dos missionários das aldeias indígenas, que são colocados lá, padres oratorianos, etc. Isso não acontece em vários dos acordos de vassalagem, embora a presença de missionários capuchinhos ou de jesuítas seja frequente, mas nem sempre expressa nos autos de vassalagem. O contexto é muito parecido. São os sobas na África Central que negociam com o governo português ou com o chefe das tropas depois de batalhas em que eles sofreram grandes perdas. Perdas de gente, sobretudo, tanto de gente governante quanto de súditos, como aparece na documentação centro-africana, na documentação portuguesa centro-africana. E é o caso de Palmares, né? Eles perderam muita gente, teve muitos prisioneiros, muita gente morta, tanto dos governantes, da linhagem governante, quanto de habitantes comuns dos Palmares, né? Então, eu acho que essa negociação, e é uma negociação que envolve um jogo político muito importante, porque não é só uma submissão depois, é alguém que está negociando defender o que sobrou da escravização, do expatriamento para o Atlântico, para o comércio de escravos atlântico ou para uma escravidão na própria África Central. E eu acho que isso está presente também na negociação. Então, acho que há vários paralelos e um estudo mais detalhado dessas cláusulas nos dois lados do Atlântico seria muito interessante de ser feita, né? Eu acho que isso que eu acabei de responder agora para a Crislane mostra a importância de se conhecer a história da África e da África, que a gente chama de colonização portuguesa, mas essa África que existia quando os portugueses puseram o pé lá e interferiram nessas relações, essas populações nativas que aprenderam a lidar com a presença colonial portuguesa, a enfrentá-la e a se defender dela e fazer uso dessas rivalidades europeias, fazendo alianças com holandeses contra portugueses. Isso. Eu estou falando nessa região da África Central, isso pode se aplicar à África Ocidental com muitas nuances, porque há contextos bem diferentes na África Ocidental, mas eu acho que a primeira importância é porque isso nos dá condições de conhecer a cultura e, sobretudo, a política, né? Que orienta a cultura em termos gerais, os conhecimentos, as tradições, a religião, as crenças, os valores, né? Os objetivos de vida e a política, de uma forma geral, as questões militares que ajudaram essas pessoas escravizadas na África e transportadas através do Atlântico e que constituíram a esmagadora maioria da população nessas áreas de colonização portuguesa na América, né? Então, sem conhecer isso, é difícil fazer uma história da América Portuguesa, porque nós estamos botando de fora a maior parte da população, né? E não conseguimos. As camadas dominantes naquele período sabiam muito bem disso e sabiam até usar um conhecimento sobre essas populações na tentativa de subjugá-las, de dominá-las, né? Então, estudar a história da escravidão, para a gente ir mais fundo nela, é preciso conhecer a história da África, em primeiro lugar. Então, acho que a trajetória dos estudos sobre a escravidão no Brasil fez esse caminho. Fez o caminho, primeiro, de dizer os escravos não são só números que abarrotavam os navios, eles eram gente
e essa gente precisa fazer parte da história da escravidão do Brasil, da história do Brasil de uma forma geral. Em primeiro lugar, se eles são gente, quem eles são? No que eles acreditam, quais são os valores, como é que eles se comportam, qual é a cultura política, e isso foi caminhando na historiografia de vários modos. Para saber, inclusive, eu falei aqui na Sheila, estava dizendo, por exemplo, que ela não era nenhuma novata, a Sheila tem um trabalho incrível de mostrar como mulheres que vieram da África Ocidental praticavam na sua vida de vendedoras, né, no Rio de Janeiro, no século XVIII, práticas que eram do outro lado do Atlântico, né, formas de arregimentação, de comerciar, de acumular riquezas e tudo isso, e de se defender da escravidão, né? Então, esse conhecimento africano e esses costumes e essas práticas, elas atravessaram o Atlântico também, né? E ajudaram essa população escravizada a enfrentar a escravidão atlântica que se desenvolveu nesse lado da América, que é bem diferente da que existia na África. Então, acho que, em primeiro lugar, é isso. A gente não consegue fazer uma história da América Portuguesa, no caso do período colonial, da história do século XIX, a maior parte da história brasileira, se a gente não consegue, não entende a lógica da vida e do conhecimento e da experiência histórica dessa população. Mas a história da África não se resume à África de colonização portuguesa, ela é muito maior do que isso. A gente fala em história da África, não é só uma história em termos o continente africano como se ele fosse um todo, há dinâmicas que escapam à relação do Atlântico, da escravidão, às vezes voltadas para outros contextos, como o Índico, a relação com a Goa, grande parte da história de Moçambique, outros impérios coloniais presentes, ingleses e holandeses, quer dizer, a história da África, e ela é um terreno absolutamente, independentemente de conhecê-la por si, pelos desafios que ela coloca em termos de produzir conhecimento histórico, ela é um campo, na minha opinião, riquíssimo do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, para os historiadores de uma forma geral, né? Na minha experiência, por exemplo, todo mundo discutia história oral, né? Virou quando eu era estudante, isso começou um boom lá no final dos anos 70, nos anos 80, era um desafio, uma forma de chegar em quem não podia escrever, e a história desses analfabetos, do que a gente chamava dos feios, sujos e malvados, né? Que não deixavam registros diretos na documentação e tudo isso. Eu acho que a história oral ela foi um desafio enfrentado pelos africanistas norte-americanos e europeus de primeira geração no período da descolonização da África e que tem desdobramentos teóricos muito maiores do que, ou que se somam e se conectam com esse recurso à história oral desenvolvida por historiadores europeus. Eu acho que hoje em dia tem questões teóricas a respeito da epistemologia mesmo. Como é que a gente lida com termos, com descrição para fontes tão eurocêntricas, né, para descrever gente que se organizava e que se estruturava de uma forma tão diferente, né, dos europeus. A gente usa reinos, reis, título, as fontes dizem o Marquês do Sonho e etc. A gente pode continuar a usar isso, a gente não está entrando no mesmo barco que a documentação portuguesa, né, fazia com... Por outro lado, né, muitos africanos usaram esses títulos ao se defrontar com os europeus, de uma forma geral, né? Então, que significado isso tem? Quer dizer, você tem uma profundidade de questões muito interessantes, que têm fundos teóricos que são extremamente instigantes e que não servem, vamos chamar assim, apenas para os estudiosos
da dita história da África, né? De uma forma geral. Falei demais agora, mas eu fiquei entusiasmado. Eu acho isso um desafio. Registrar aqui que a professora Clara Suassuna entrou, né? Ela manda um beijo aí e agradece pelas palavras. E uma coisa importante que a professora Silvia Lara está falando é essa questão da... Não existe uma África só, né? São várias Áfricas e ela não começa só lá quando o Azurara escreve as conquistas da Guiné, as crônicas da conquista da Guiné. Tem muito mais história, muito mais passado aí que precisa ser conhecido e investigado. E vamos encaminhar aqui para um último bloco, né? Para não passarmos das 9 horas, apesar de estar ótimo aqui, mas a professora Valéria Costa, boa noite, satisfação rever e ouvir mais uma vez a professora Silvia Lara, e ela faz a seguinte pergunta, né? Na documentação, foi possível encontrar relações entre os palmarinos e indígenas? E aí eu queria só lembrar uma coisa, que é bem interessante, que é da parte arqueológica. Muito do que se achou de arqueologia, onde hoje é a Serra da Barriga, traz traços indígenas, nas escavações que foram feitas, se não me engano, na década de 80. Mas queria aproveitar também e avisar que a professora Valéria Costa é nossa convidada também, vai estar aqui no dia 24, e aí a gente está dando o spoiler completo, né? A professora Sheila Farias, a professora Valéria Costa, depois o professor Zezito, todos esse mês aqui com a gente. Tem uma pergunta do Rafael Torres, considerando a extensão territorial entre os palmares, há indício de como eles se comunicavam, entre os mocambos, como acontecia essa comunicação. E uma coisa que é bem interessante, e aí a descoberta aqui que está na publicação que saiu agora em junho, julho, eu fiquei me perguntando se o padre Antônio ele foi testemunha de algum desses movimentos aí, porque se ele esteve presente acompanhando alguma dessas entradas, ou se ele foi alguém que recebeu esses relatos em Recife, pelo que dá a entender, ele está em Recife na época, quando escreve esse texto, né? Será que ele foi em alguma entrada dessa, ou só chegou até Porto Calvo, que, vamos dizer, seria uma região mais segura, e depois ficou compilando esses relatos para a gente entender até um pouco dele e se tem assim, algum motivo que seja de desconfiança dele não ter assinado esses relatos. Uhum. Então, vamos lá. Eu acabo preferindo, não me lembro quem falou dos indígenas, eu acabo preferindo usar palmarista, né, que é o termo que aparece na documentação. A historiografia fala palmarinos, de uma forma geral, né? Mas como a partir de 78, esse é o nome que aparece na documentação, e ele designa gente que nasceu nos Palmares, assim como são paulistas, que a gente chama de paulistas, né? Também é gente que nasceu em São Paulo. Eu acho que é um nome de época e mais apropriado para designar os habitantes dos Palmares, né? E eu acho que pelo menos 3 gerações, né, que viveram, se a gente considera mais ou menos 30 anos, uma geração, tem os fundadores, os filhos, os netos que viveram e sobreviveram nos Palmares, né? Com os índios, tem muita documentação sobre índios nesse período, muita, né? Mas tem diferentes informações, muitas informações sobre usar os índios e as aldeias indígenas, gente indígena que havia descido e se instalado sob domínio português, como para fazer um cinturão para defender as áreas ocupadas pela colonização portuguesa, das fazendas, as áreas de fazenda, currais e as áreas urbanas, né, os povoados, do ataque do gentil bravo, né, de um lado, e dos Palmares.
e dos negros levantados dos Palmares, como eles aparecem na documentação. Então, é essa espécie de cinturão de defesa. Tem documentos e vários sobre índios que fazem parte das expedições, ou tropas lideradas, os índios do Camarão, não só do Camarão propriamente dito, mas depois dos descendentes, né, do Camarão, Arco Verde e outros, que são potiguares, que andam e se juntam a essas tropas, aldeias indígenas que fornecem tropas ou que servem de ponto de partida para ataques contra os mocambos. E tem muito menos alguns indícios de gente indígena nos mocambos, com nomes e tudo isso. Há depois algo que aparece também, que é as tropas paulistas formadas por indígenas, seja indígenas que vêm de São Paulo, seja indígenas que eles pegam nas guerras, nas chamadas guerras dos bárbaros, na região norte, a Pernambuco, quer dizer, Paraíba e Rio Grande, não é? E que eles cativam, eles aprisionam, como na Guerra Justa, e transformam em soldados. A cerca do Barriga, instalada na Serra do Barriga, e que foi destruída em 1694, esse lugar ele é ocupado por tropas paulistas e indígenas, sob comando dos paulistas, que se dividem, eles têm uma briga, os paulistas, eles se dividem em 2 arraiais, e são criados 3, depois ficam 2 arraiais, um deles no lugar onde era a cerca fortalecida do Barriga, onde teve essa grande batalha de fevereiro de 1694. Né? E parte, as escavações arqueológicas feitas, elas devem ter encontrado vestígios dessa ocupação indígena que atravessa da segunda metade da década de 90 do século XVII até bem entrado para além dos meados do século XVIII. Então, é uma ocupação longa, indígena, nessa região. Não dá, na minha opinião, eu não sou arqueóloga e não tenho conhecimento sobre as escavações, mas a documentação textual indica que não houve uma ocupação indígena forte até 94 e que há uma ocupação indígena forte nesse local depois de 94 e durante muito tempo, né? O que deve dar questões importantes para interpretar os achados arqueológicos de peças indígenas na Serra do Barriga. Sobre a comunicação entre os palmaristas. A documentação tem vários indícios indicando que se falava uma língua diferente do português nos Palmares e que algumas pessoas sabiam falar esta língua. Não diz quimbundo, não tá. É uma língua franca, também não diz assim. Diz que tem que ter línguas, quer dizer, tem que ter tradutores. O acordo de paz é levado por escrito por grupos de palmaristas, de gente dos Palmares, junto com gente do Terço dos Henriques, que sabia falar a língua dos Palmares, né? Então, falar a língua dos negros levantados do Palmar ou a língua dos Palmares era algo bastante importante. Então, isso dá um pouco esta ideia de um lugar diferente, com costumes diferentes, organização política diferente, língua diferente, que mora num território sob domínio e jurisdição do Ganazumba na década de 70 e depois que tem no Zumbi um ponto de referência político bastante importante. Como eles se comunicavam é difícil de saber. Há relatos militares que dizem o Antônio Pinto Pereira, quando estava dando atrás de negros fugidos, que haviam escapado ao cerco feito pelo fulano de tal,
foi até uma região, encontrou gente dos Palmares, ele sabia falar a língua, ele que convenceu o Ganazumba a fazer as pazes. Não é a história que está contada nessa relação escrita pelo Padre Antônio da Silva, né? Então, é provável que você tenha gente caminhando pelos matos, encontrando e sabendo se comunicar, mas não tem detalhes sobre isso. Tem só uma questão geral e dessas comunicações que aconteciam, como eu já disse, não só de gente que avisa, moradores, mas também entre escravos e fugitivos, né? Gente que é sabido. Fulano que tem o pai que está nos Palmares, e ele é preso para servir de guia, para guiar uma expedição, para poder desvendar, porque se sabe que tem comunicação com os Palmares, porque o pai desse escravo estaria nos Palmares. Ou fulano, um senhor de engenho, cujo escravo, chamado Felipe, fugiu para os Palmares. Sabia aonde ir, né, o Felipe. Então, tinha que... mas você não tem detalhes de como essa comunicação é feita, infelizmente, né? O padre Antônio da Silva era um padre que viveu muito tempo. Ele, logo que sai de Coimbra, já consegue o posto no Recife e se torna, desde os anos 50 até morrer, em 96, 97, ele é vigário da matriz geral, da matriz do Recife, né? E se metia em política o tempo inteiro, né? Conchavava aqui, lá, estava sempre perto dos grandes de Pernambuco, né? Então, ele foi uma escolha natural do governador que estava voltando e deve ter colhido várias informações dos militares que participaram das expedições. Ele mesmo não tem nenhum indício de que ele tenha participado. Há outros padres que há indícios na documentação de terem acompanhado em algumas tropas, às vezes servido de negociador de paz fracassado nos anos 60. O Sacramento, que é um oratoriano, fez esse papel. Tem jesuítas que estão fazendo esse papel e fazem, ou acompanham as tropas ou não. Domingo Jorge Velho tem religiosos também que acompanham as tropas. Tem toda uma série de coisas da maneira portuguesa ou colonial de guerrear, que envolve ter religiosos presentes. Mas que tenha sido o padre Antônio da Silva, não há nenhum indício, e é pouco provável que um padre, o vigário da matriz do Recife, tivesse esse papel do clero secular e tudo isso. É muito mais gente de ordens religiosas que acaba fazendo essa participação nas tropas ou estando nos Palmares, né? Há oratorianos que estiveram, sim, nos Palmares, e tudo isso. Não o padre Antônio da Silva, que deve ter. No sermão que ele profere nas missas, em homenagem ao Caetano de Melo de Castro, pela vitória obtida em 94 contra os Palmares, ele deve ter informações, porque ele diz assim: eu não sei se chamava Zambi ou Zumbi, o chefe que foi derrotado. E um quer dizer o deus da guerra e o outro... E ele vai brincando com os nomes para dizer que, nos dois casos, o governador de Pernambuco era o máximo, porque derrotou ou um deus das armas ou um demônio. E que, nos dois casos, seria algo fantástico, dizendo. Então, ele tem conhecimento de nomes, ele tem conhecimento de acontecimentos, de eventos, ele muda e tempera, escondendo aqui uma coisa ou outra nessas várias versões, e nos sermões também, né? Esses sermões são muito interessantes, com as metáforas e tal. Ele é um homem, ele foi, né, um homem ilustrado, ele teve em Coimbra, fez cursos, era muito bem relacionado, escreveu e publicou várias obras,
eruditas e foi considerado por alguns bibliófilos do século XVIII como alguém de grandes dotes literários. Então, ele não era uma pessoa desimportante em Pernambuco nesse período. É um padre que merece alguns escritos sobre ele, né? Tem alguns poucos estudos isso na área da literatura, da sermonística, mas muito rápidos. Seria interessante esmiuçar mais a vida desse padre e o que ele escreveu, com certeza. E até porque a igreja que ele era titular, né, hoje em dia não existe mais, infelizmente. Ela foi derrubada, ficava lá no Recife Antigo. Bem, já são 8h55 aqui, o tempo passou rapidinho, estamos chegando no nosso teto. Quero mais uma vez agradecer a professora Silvia Lara, dizer que aprendemos bastante por aqui, acho que essa live vai ser repetida por muitas pessoas aí em alguns locais, para ver e rever o que a gente pode aprender aqui hoje. Dizer que em breve a gente tem aí o Palmares e Cucaú, um aprendizado da dominação, que é o novo livro da professora Silvia Lara, que vai ser lançado pelo EDUSP, que achávamos que era esse mês, né? Ainda não sabemos o dia. Pois eu também não. Mas ficamos aguardando, e quero agradecer a quem esteve aqui no chat, a quem participou, quem mandou pergunta. Não deu para responder tudo, né? Algumas pessoas mandaram 3, 4 perguntas, né? Mas como o tempo passa, a gente precisou alguns escolhermos uma pergunta de cada pessoa para estar fazendo aqui. Agradecer também a disponibilidade da professora Silvia, aos professores que estiveram presentes, aos alunos acompanhando, ao professor Danilo, que está aqui nos bastidores, né, que, como eu digo, eu não sei mexer no aplicativo do Pato, então não contem comigo para essa parte, e esperar que a gente possa se ver em breve pessoalmente aqui em Alagoas, no evento na UFAL, para que todo mundo possa estar vendo, aprendendo, ao vivo também, com... é um pinguim, eu chamo de pato, que a gente possa estar aprendendo ao vivo e debatendo cada vez mais sobre um tema tão importante, que a partir do site que a professora Silvia Lara vai lançar em breve, a gente possa ter muitas outras pesquisas com a documentação tão importante, e dizer que esse livro daqui, que é o Guerra contra Palmares, que foi lançado esse ano, ele não tem só o documento, o manuscrito de 1678, como a professora Silvia disse, tem outros documentos que estão aqui, eu ainda estou chegando neles, mas eles são muito importantes para a gente estar entendendo muito mais desse Palmares, que, como foi muito bem falado aí, é um Palmares que não deixou de existir, ele ainda existe em suas várias temporalidades e várias apropriações que a gente pode estar fazendo até hoje, tá bom? Deixa eu aproveitar também, Jean, para agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer as perguntas, né? Elas me ajudam muito a pensar e a repensar sobre o resultado das pesquisas. Nem sempre a gente, quando vai fazendo uma pesquisa, pensa em várias coisas, e as perguntas ajudam a gente a ver isso. E o convite é, mais uma vez, um agradecimento, e ver algumas das pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço. É um prazer para mim muito grande poder ter a oportunidade de dividir o resultado de pesquisa. Isso não é uma coisa que aparece sempre para os historiadores que se enfurnam nos arquivos, né? Uma hora a gente precisa emergir e aí e conversar sobre os achados e tudo isso. Então, é uma coisa que me enche muito de alegria. E se isso puder ajudar a incentivar as pessoas a fazer pesquisa e a pesquisar esses temas, eu vou ficar muito mais contente do que eu já estou hoje. Muito obrigada mesmo, para todos e todas. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Só quem quiser aprender mais sobre o 18, esse aqui é o anterior, Fragmentos Setecentistas. Aqui todo marcadinho, mas... Nossa, Jean, que bom! Fico eu sou dos contente. Post-its, uso bastante. E quero agradecer a todos que estão aqui, a professora Risete, que está aqui também, a Luana, que também está aqui, eu estou vendo agora, para que, espero que gerem muitos frutos, né? Não só sua fala de hoje, suas pesquisas, o site, o livro que está por vir, o livro que já foi publicado sobre o Palmares esse ano,
e tudo mais, tá bom? Só lembrando, quem puder, quem quiser, a live vai estar disponível no YouTube do NEABI, no YouTube do NESEM, e podem seguir tanto o Instagram do NEABI quanto o Instagram do NESEM para vocês terem informações das próximas, que é dia 17 com a professora Sheila de Castro Farias, dia 24 com a professora Valéria Costa e dia 25 com o professor Zezito Araújo. A gente está aqui mais uma vez, tá? Obrigada, Danilo, aí que está nos bastidores. Mais uma vez, obrigado, professora Silvia. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau.